O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vou falar sobre oração hoje à noite. Esse texto é muito conhecido. Versos de 9 a 13. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13, vamos dizer juntos? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. O tema da mensagem é quanto mais o Pai Celestial. Aqui é a chave para você entender o que Jesus está ensinando aqui sobre oração. Eu creio que a coisa mais difícil da vida cristã é a vida de oração. A gente começa a orar, mas a gente desiste de orar. Algumas vezes, eu já disse para Deus, Deus, eu não consigo orar. Não adianta o Senhor mandar, não adianta eu entender que se eu orar, eu vou ter. Eu vivo a agonia de não orar. Quem tem facilidade para orar aqui, levanta a mão. Você é um cara que ora fácil. Parabéns. Nós temos 3 meios de graça: a oração, a palavra e os sacramentos. A palavra a gente lê, a palavra a gente ouve andando quando vai caminhar. Hoje os meios são muito acessíveis da palavra. Os sacramentos a gente participa, mas a oração é muito difícil. E nesse texto eu vou tirar, são 4 lições básicas aqui. Primeiro, a ordem de Jesus. Ele usa 3 verbos aqui: pedir, buscai e batei. São verbos que estão no imperativo. Orar não é uma opção. Orar é um mandamento. Quando eu não oro, eu estou pecando. É o pecado da omissão. É o pecado da desobediência em orar. E é tão interessante porque esses 3 verbos são 3 verbos diferentes, mas eles tem um sentido de sequencial, a ideia de perseverança. O verbo pedir, no grego, significa que para pedir você tem que ter humildade, para pedir você tem que ter consciência da necessidade, para pedir você tem que ter consciência de que aquele a quem você está pedindo é superior a você. Você precisa ter fé. O verbo buscar não é somente pedir, mas é pedir com mais insistência, é pedir e agir. E ele termina com o verbo bater, e esse bater aqui é você chegar à porta do céu, a porta
do castelo do rei e bater, insistentemente. Então, Jesus está dando essa ordem para a gente. Depois que ele dá a ordem, ele faz uma promessa. Ele diz assim: todo aquele que pede o quê? Recebe. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Significa que não existe resposta, ou não existe oração que não tenha uma resposta de Deus. Se eu oro, Deus ouve e atende a minha oração. Veja lá no Salmo 66. Salmo 66. Veja lá, por favor. A promessa que Deus faz aqui, ou a afirmação que o salmista faz de uma forma maravilhosa. Salmo 66. Versículo 17 a 20, diz assim: a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Versículo 19 e 20, vamos ler juntos? Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita oração, nem aparta de mim o quê? A sua graça. Amém. Então no texto você tem um mandamento, você tem uma promessa. Essa promessa é repetida no verso 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas depois de ordenar, depois de garantir, através da sua palavra, Deus vai fazer uma comparação. E aqui ele faz uma comparação e um contraste. A comparação é que todo pai, seja o pai humano ou o pai celestial, quer sempre o melhor para o seu filho. Preste bem atenção no que Jesus está falando aí. Ele diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou seja, todo pai quer dar o melhor para o seu filho. Ele não quer prejudicar o seu filho. Mas aí vem o versículo 13. Esse versículo aqui é o pulo do gato da oração. É o segredo da oração. Porque ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Pai terreno e o Pai Celestial. O Pai terreno é impotente diante dos pedidos dos seus filhos. O Pai Celestial, ele é onipotente. O Pai terreno é um ignorante, ele não sabe de nada. O Pai Celestial, ele é sábio, ele é onisciente, onipresente. Ele não está preso ao tempo, ele sabe o que vai acontecer comigo e com você durante todos os dias da nossa vida. Ele sabe tudo sobre nós. O Pai terreno, ele é impaciente. Às vezes ele dá para se livrar. Não é assim? Quem tem filho adolescente
Já passou por essa experiência. Para se livrar. Mas o Pai Celestial, Pai Celestial, Ele é paciente, Ele é imutável, Ele não tem depressão, não tem amnésia, Ele não trata você e a mim de um jeito hoje, de outro jeito amanhã, não, Ele é perene. O Pai terreno tem os seus limites de recursos. O Pai Celestial é ilimitado. Por isso que Paulo diz que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Agora, irmãos, por que Jesus termina o texto com a pergunta: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo? Nenhum pai terreno pode dar o Espírito Santo. Só o quê? O Pai Celestial. Lá em Mateus, o texto paralelo é dar boas coisas. Mas por que Jesus está falando, está colocando isso aqui? Porque Ele não trata aqui de pão, Ele não trata aqui de peixe, Ele não trata de ovo, Ele não está falando de coisas, de necessidades materiais, passageiras. O nosso Pai Celestial é tão bom, e Ele sabe que a maior necessidade que eu tenho e que você tem é do Espírito Santo. Ele me deu o Espírito Santo, e deu o Espírito Santo a você na sua conversão, mas eu tenho que buscar o poder, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. E aqui tem uma coisa que é muito interessante. Por que eu não consigo pedir, buscar e bater? Qual é a relação que existe entre a questão do Espírito Santo e a oração? E aqui é uma lição maravilhosa, porque só, irmãos, a partir do momento que o Espírito Santo entra no meu coração, é que passa a existir em mim um cristão verdadeiro. E só na força do Espírito Santo, só no poder do Espírito Santo, só na capacitação do Espírito Santo é que eu posso ser uma pessoa de oração. Se eu tenho o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, Deus vai me dar tudo o que eu preciso, tudo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Zacarias, livro do profeta no Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Eu quero que você leia comigo. John Owen, um teólogo puritano, escreveu um livro sobre a importância do Espírito Santo para a vida de oração. Veja o que diz o texto. Vamos ler juntos? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Chama a sua atenção para essa expressão: derramarei
o Espírito da graça e de súplica. O Espírito da graça e de súplica é o Espírito Santo. Onde a graça chega, a oração chega. O Espírito da graça significa que todas as bênçãos da graça que estão em Jesus Cristo, elas são trazidas pelo Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. É o Espírito Santo que regenerou você, é o Espírito Santo que está santificando você, é o Espírito Santo que vai glorificar você, é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, que irá nos ressuscitar. Esse Espírito, ele está dentro de nós. Mas veja como é interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Paulo é convertido por Deus no caminho de Damasco. Preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Vamos ler juntos? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Orando. Ele foi convertido. E onde a graça chega, a oração chega. E aqui, meu amado irmão, você tem no texto de Lucas 11 a ordem para orar. Você tem a promessa que a oração vai ser respondida. Você tem a garantia de que a quem você está orando, ao Pai Celestial, Ele é poderoso para lhe dar tudo o que você precisa. Mas Ele está dizendo: eu quero que vocês orem pedindo o Espírito Santo. Pedindo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem ora por nós. É o Espírito Santo que nos capacita a orar. Vamos dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8, 26. Sabe por quê? A gente não ora, mesmo tendo o Espírito Santo, porque a gente quer orar na nossa força, na nossa capacidade. E nós não conseguiremos orar. Nós nunca seremos uma pessoa de oração se nós não entendermos que o Espírito Santo nos foi dado para a gente orar. O que é que diz aí? Romanos 8, 26. O que é que diz? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede o quê? Pelos santos. Você crê na Trindade? Quem crê na Trindade aqui? Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. São três pessoas iguais em substância, poder. E a obra do Espírito Santo é a obra final, porque o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos converteu e veio habitar dentro de nós. E quanto mais cheio do Espírito, mais pessoas de oração nós o quê? Seremos. O Espírito está dentro de nós porque nós não sabemos o quê? Orar como convém. E Ele intercede por nós. Veja que coisa maravilhosa.
Nós temos um intercessor aqui na terra, o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos um intercessor, Jesus Cristo, na presença do Pai, intercedendo por nós. E é o Espírito Santo que leva as nossas orações, por meio da mediação de Cristo Jesus, para que nós possamos receber. Porque todo aquele que pede, recebe. Recebe. Vamos dar um pulinho, por favor, em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 18. Grife esse versículo. Quem tem vontade aqui de ser uma pessoa de oração? Levanta a mão. Orar mais. Orar em todo lugar. Eu, para ser uma pessoa de oração, a nossa igreja, para ser uma igreja de oração, precisa orar pedindo o quê? O Espírito Santo. Pedindo o poder do Espírito. Porque o selo do Espírito nós já temos, ele já está dentro de nós. E ele tem uma vida de qualidade espiritual para nos dar. Vamos ler o versículo 18, o que diz? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que a palavra todos aparece. Toda oração, todo tempo, toda perseverança, todos os santos. Mas eu preciso aprender a orar como? No Espírito. Você já notou que quando a gente vai orar, o assunto acaba? Ou não? Orar 1 hora. Com 10 minutos de oração, falou: Senhor, o estoque aqui de pedido acabou. Sabe por quê? Porque você está orando não como convém. Se eu estou no Espírito, se eu oro no Espírito, é o Espírito que vai colocar a oração. É o Espírito Santo que me sonda, que me conhece, que antes que a palavra chegue à minha mente, à minha boca, o meu pensamento, Ele sabe tudo. O Espírito, Ele prescruta as profundezas de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios, para nos revelar, para nos ensinar. É o Espírito Santo que traz da Trindade Santa o consolo que eu preciso, a sabedoria que eu preciso, a direção que eu preciso. É o Espírito Santo, através da oração, que me dá os dons espirituais, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Tudo que Deus tem para mim vem através da mediação do Espírito de Jesus Cristo, mas é pelo poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu não entendi, eu li esse texto. A gente só ora pedindo o quê? Pão, pedindo para não morrer, pedindo para Deus curar. Quando você chegar lá no céu, você vai dizer: está vendo? Vocês pediram, eu atendi, mas aqui no céu é muito melhor. Mas ele não conhece o céu. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem muito crente nessa pandemia que passou um branquinho nessa palavra lucro. Não lê. Você já imaginou que há aqui uma conexão? Ora, se vós que sois, uma pergunta que Jesus está fazendo para você e para mim. Ora,
se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A condição aqui é pedir. A gente pede tudo. A gente pede dinheiro, a gente pede emprego, a gente pede saúde. Você vem para a vigília, você vai para a relação dos pedidos, só coisas efêmeras, materiais. Dá um pulinho, quem entendeu bem isso foi o apóstolo Paulo. E veja, lá em Efésios capítulo 3, eu já estou terminando. Efésios capítulo 3. No versículo 14, Paulo faz uma das mais profundas orações que existe na Bíblia. Você nunca viu Paulo pedindo por comida, por cuidado? Paulo, quando ele ora, porque ele orava no Espírito, ele orava cheio do Espírito. Jesus Cristo, quando orava cheio do Espírito. E Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quem é esse Pai aqui? O Pai Celestial, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então a família de Deus está dividida em 2 andares: andar de cima, andar de baixo. Nós estamos ainda no andar de baixo. Mas assim como nós dobramos o joelho aqui, a família que está lá no céu dobra-se também diante do Pai. E aí Paulo vai dizer: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Veja aí, o que diz? Mediante o seu Espírito no homem o quê? Interior. Então, quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais você estará fortalecido interiormente. É o poder de Deus dentro de você. É a presença de Deus controlando você de dentro para fora. Ele diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados o que é de toda plenitude de Deus. Olha as 3 pessoas da Trindade aí, a oração de Paulo. Porque quando o Espírito ele está dentro de nós, o Pai e o Filho também, porque eles são 3 em 1. Que coisa linda. Lê comigo o verso 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera onde? Em nós. Irmãos, Jesus diz para os discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe. Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Se eu e você estamos vivos, nós não pegamos Covid ainda, ou já pegamos, fomos curados, é Deus. É Deus. Então, vamos pensar grande. Vamos entender que esse meio de graça e adoração é o meio mais poderoso que existe para a vida da igreja, para a vida do crente. O crente que ora, ele é cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais ele ora. Ele ora.
Vocês estão me entendendo ou não? Eu estava orando essa semana em cima desse texto. Estou estudando sobre o Espírito Santo. Estudando. Estou lendo tudo que tem na Bíblia e fora da Bíblia também. Tem muita coisa de maluco. Por isso que o Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar. Ele nos ensinará, Ele nos guiará a toda verdade. Quanto mais, é o tema do sermão. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pois todo o que pede, recebe. Recebe. Então eu queria desafiar você nessa noite. Noite de chuva. Noite que a gente não sabe o que vai acontecer essa semana. As maluquices. O que nos espera. Mas uma coisa eu sei. Que o Espírito Santo está dentro de nós. E que nós podemos orar nele. Através dele. E ele vai interceder por nós. E ele vai explicar para Deus, ou entender, tudo aquilo que se passa dentro de mim, dentro de você. Ele vai suprir todas as nossas carências e necessidades. Amém? Vamos ajoelhar, vamos orar. E você vai orar em cima desse versículo. Pai Celestial, me dê mais do Espírito. Me dê mais do Espírito. Ter mais do Espírito é ter mais de Cristo. Mas o pedido aqui é específico. Mais. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite. E Tu sabes, ó Deus, o quanto o nosso coração, a nossa natureza é contrária à oração. Não queremos orar, não gostamos de orar, criticamos quem ora. Há uma indisposição na nossa carne de gastar tempo em oração, de estar na Tua presença em oração. Mas o Senhor está nos ensinando nessa noite que nós precisamos do poder do Espírito Santo, da intercessão do Espírito Santo. Precisamos aprender a orar no Espírito. Precisamos que o Espírito Santo expresse através de nós o que o Senhor tem de melhor para nós, para que nós possamos experimentar o amor de Cristo, para que nós possamos receber de Ti essa paz inexplicável, esse gozo, essa alegria, essa satisfação que só existe na Tua presença, que só existe na Tua pessoa, Deus. Derrama sobre nós esse espírito de graça e de súplicas. Queremos a Tua graça, já temos a Tua graça em Cristo Jesus, já temos o Espírito Santo que aplicou a graça de Jesus na nossa vida, mas nós queremos ser pessoas de súplicas, de oração, de intercessão. Faz da oração o nosso prazer, faz da oração a nossa maior necessidade, faz da oração a nossa alegria, o nosso prazer. Guarda-nos nessa semana, não sabemos o que vai acontecer. Guarda-nos, ó Deus, do vírus, das variantes dos vírus. Guarda-nos, ó Deus, de notícias ruins. Proteja-nos, sustenta-nos, que nós possamos estar descansando à sombra do Onipotente, e que praga nenhuma chegue à nossa casa. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que nos guarde de tropeço, de pessoas ruins, do maligno, da queda dos nossos pés. Que o Senhor nos livre, Senhor, do laço do passarinheiro, do laço de iniquidade.
Que o Senhor nos proteja de forma sobrenatural nessa semana. E que nós tenhamos uma semana de busca incessante da Tua presença. Essa é a minha oração, simples, humilde, diante desse Pai Celestial tão poderoso, tão amoroso, tão grandioso. Em nome de Jesus. Amém.